Boa noite a todos. Falha técnica aqui, a pecinha que segura o aparelho não está funcionando bem, tá? Tá bom? O aparelho está bom. Boa noite aos senhores, obrigado novamente por virem à Casa Espírita. É uma alegria da gente, a gente agradece a direção da Seara de Kardec que nos oferece a oportunidade e a vocês que vieram de casa, quase na véspera de Natal e Ano Novo, e vocês estão aqui fazendo plantão, falando, vamos lá assistir pelo menos mais um pouquinho. Então, obrigado a vocês que vieram. A gente, quando chega nessa época de final de ano, a gente é tomado por várias influências festivas, a gente é convidado a várias atividades festivas também, a gente é chamado por amigos e tal, e nós pensamos, por que acontece a virada do ano? Que importância tem? Muitas vezes a pessoa deixa para lá, fala, não, eu já não comemoro mais o final de ano, o ano novo. A pessoa não comemora porque acredita que vai ser só uma virada de calendário. Fala, não vai dar nada. O saldo da minha conta do dia 31 vai continuar negativo no dia 1º. Né? Meus débitos do dia 31 vão aparecer no dia 1º. Se dia 1º for segunda, eu folgo, mas na terça eu tenho que trabalhar. Então a gente passa a achar que essa virada de página é uma coisa comum e corriqueira. Mas não é tanto assim não, gente. Vamos pensar. Dia após dia, essa virada de um dia para o outro é uma convenção do planeta Terra. É uma convenção humana. A Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo e cada virada que ela dá é um dia. Mas Deus nos deu corpos que levam também mais ou menos 18 horas para entrar em estado de repouso. Então nós nos adequamos a isso e descansamos todos os dias. E se nós pensarmos, a cada um aqui, o melhor dia que nós tivemos esse ano, pouca gente vai lembrar, não é? Mas teve um dia que foi muito especial. Ou o dia que nasceu o filho, ou o dia que nasceu o netinho, ou o dia que a gente recebeu um aumento, o dia que a mulher não brigou com a gente, né? Aquele dia que foi mais especial na vida da gente. Todos vamos ter um dia muito bom. Mas ninguém lembrou direito isso aí. Por quê? Porque ele durou só um dia. Quando chegou a noite, acabou, anoiteceu, a gente acorda no dia seguinte, traz aquela memória de que ontem foi muito bom, mas passou. O nosso pior dia do ano também foi assim. O dia mais difícil que tivemos, um dia de muita tristeza em nossas vidas, o dia de um desafio muito difícil. Eu, no ano passado, trabalhava com um colega que sofreu o óbito de um filho. Nós trabalhávamos juntos no mesmo lugar e quando chegou aquele final de semana ele mandou uma mensagem, Causo, o Gabriel faleceu. E eu conheço o filho dele há muitos anos, é mais novo que o meu mais novo. E o Gabriel faleceu no acidente de motocicleta. Então, aquele dia, provavelmente foi o dia mais difícil desse meu amigo. Foi o pior dia do ano, ou talvez o pior dia da vida dele. Mas aquele dia acabou. Ele passou o dia, passou a noite em claro, entrou para o outro dia, entrou mais um pouco, e Deus, com a sua infinita misericórdia, dá um cansaço no organismo e ele adormece. E por que nós adormecemos de um dia para o outro e para o outro, para o outro? Porque quando adormecemos, nós deixamos o corpo aqui e voltamos em espírito buscando esperança. Nós somos todos os dias atendidos pelos mentores amigos que nos amam, pelas pessoas que zelam por nós e elas vão recarregando nossas baterias morais. Então a gente passa um dia terrível e chega lá no plano espiritual, os irmãos nos envolvem em luz e nos afirmam, volta com tranquilidade, volta que você vai continuar. Isso que aconteceu já está administrado. Os grandes males que você pinta aconteceram lá, na sua vida de encarnado.
volta tranquilo. E a gente costuma acordar melhor do que estava e passa um segundo dia e um terceiro dia. Por quê, meus irmãos? Porque nós recebemos tratamento o tempo todo. O tempo todo nós temos as nossas esperanças renovadas. E o ano novo é também uma dessas viradas. A gente vai lembrar Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando chegava em casa, fazia um balanço de tudo que realizou durante o dia. E ele foi assim ao longo de toda a vida. E ele nos passava essa instrução. Ao chegar em casa, pense, alguém ficou chateado comigo? Alguém eu deixei magoado? Será que eu causei algum prejuízo? Caso tenha acontecido, no dia seguinte a gente se renova e fala, hoje eu vou me cuidar mais. Vou evitar fazer aquilo que eu fiz ontem. Eu vou tratar melhor, eu vou cuidar mais do outro, para que eu chegue à noite, faça o meu balanço e passe bem. E assim, nós chegamos ao final do ano, estamos aí na beira da virada de ano, e todos nós vamos fazer esse balanço, mesmo que não desejemos. Então é importante que nós vejamos o fim do ano como, sim, um momento de balanço, mas um momento em que a gente recupera as esperanças. Nós temos que levar, cada um de nós, o melhor desse ano que passou. Se cada irmão pensar um pouquinho e listar quantos equívocos nós cometemos, a gente fala, nossa, em fevereiro eu fiz uma que, nossa, eu estraguei tudo. Em abril eu aprontei uma que, nossa, não sei como, mas aí estou aqui ainda. Nós vamos perceber os equívocos que nós cometemos em 2025. Mas o que é mais importante é nós observarmos os acertos que nós realizamos. Porque são só os acertos que vão seguir conosco. Os erros vão ficar tudo para trás. Imaginem vocês, Thomas Edison, quando inventou a lâmpada elétrica, ele errou 6 ou 7 vezes em projetos que não foram para nada. Só quando deu certo é que valeu. E a gente só usa as lâmpadas que funcionaram. As outras não interessam para ninguém. Assim são nossas vidas. Os meus erros de 25 não servem para nada. Os equívocos, as mancadas que eu dei, as bobagens que eu falei em 25, não servem para ninguém. Se alguém gravou, eu digo, nem assista, eu errei tudo ali. Mas os nossos acertos, esses nós temos que gravar. Aquilo que deu certo. Das nossas empreitadas, principalmente as empreitadas morais, várias vezes a gente não consegue. Aí fala, puxa, esse ano eu era para ter feito tal coisa, não consegui. O que nós temos que pensar? Eu não consegui ainda. Se for muito importante, eu começo tudo de novo no ano que chega. E eu tenho nova oportunidade. Por quê? Porque nós continuamos encarnados. Deus não nos retirou da vida. Você está aí, ó. Volta lá. Volta para o fim da fila. Arruma tudo. Conserta o que você estragou, se é que era importante. Verifica as pessoas a quem você magoou e dá um telefonema. Ah, mas não quer mais falar comigo. Bata as sandálias e vá embora. Por isso que Jesus indicou. Tentei conversar, não quer conversa, manda uma mensagem de vez em quando. Ó, fulano, desculpa aí, hein? Segue. Porque são os nossos acertos que vão ser alicerce nas nossas vidas. Os erros só servem para a gente evitar aqueles caminhos. E hoje nós vamos falar sobre esperanças. Essa frase de Paulo de Tarso é muito boa. Ele manda nos Romanos, olha, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo queria dizer, numa carta aos Romanos, que tudo que a gente estuda da maneira religiosa, tudo que a gente absorve no viés filosófico, tudo que a gente aprende pela ciência, só serve se nos der esperança.
Nenhum conhecimento que nos desequilibra é funcional. Nada que nos desequilibra deve ser levado para casa. Quando Paulo dizia, observa tudo e retendes o que é bom. Ou ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso. Os nossos equívocos não nos convêm, não nos ajudam em nada. Nós temos que nos amar para que nós nos incentivemos a realizar acertos. Senão, nós não precisamos de inimigo. Não é? Imagine que você vá deitar e fique pensando, olha o que eu fiz, veja como eu sou ruim, olha o que eu estraguei, olha que coisa horrível. Você não precisa de inimigo. Então, o que nós temos que pensar? Vamos melhorar, porque nos será dada a oportunidade de consertar. Emmanuel, nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Então vejam, nem todos nós vamos alcançar aquela fé que Jesus falava, a fé de um grão de mostarda. E por que ele dizia isso? Porque é um grãozinho que parece um farelinho e gera uma árvore frondosa, não é? Então nem todos temos essa fé de um grão de mostarda, mas todos temos esperança. A esperança é de todos nós. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. O que ele quer dizer com essa frase, gente? Às vezes nós somos tomados por alguém que está em desespero, que está numa situação crítica. E a gente fala, poxa, você me pegou numa hora que eu não tenho nada. Já deve ter acontecido com todos vocês. Você me pediu algo que hoje eu não tenho para te dar. Eu não tenho o pão material. É a gente com o dinheiro da condução indo trabalhar. Eu não tenho. Hoje eu não tenho como ajudar. Ou, quando ele fala aqui da lição espiritual, muitas das vezes nós, não digo quando a gente já está com mais essa vivência do Evangelho, mas às vezes a gente não tem a palavra que a gente gostaria para dar para aquela pessoa que está em sofrimento. A gente fala, poxa, eu vou te levar lá na casa espírita, lá o pessoal vai ter algo a te dizer, eu não tenho essa lição para te dar, mas todos nós temos o benefício da esperança. Todos nós somos capazes de abraçar aquele amigo que sofre e dizer para ele, fica calmo, tudo vai dar certo, tudo vai passar, tudo vai se ajeitar. Jesus está por você. Façamos uma prece juntos. Então, hoje, o nosso foco é que tudo que saibamos só vai ter valor se a gente conseguir dar esperança. Paulo de Tarso não disse? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu soubesse tudo, né? Sem amor eu nada seria. Porque é o amor que devolve à pessoa o equilíbrio, a esperança. A negação humana declara falência, diz que é impossível, que o caminho é difícil. No entanto, a esperança vem de cima, como um sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e abre nossos olhos para visões mais altas. Então vejam, às vezes a gente está desesperado, achando não funcionou, não deu certo, perdi meu tempo, o que eu faço da minha vida? E aí vem a luz do sol, vem um dia novo para nós, vem um ano novo para nós e ilumina outras possibilidades, faz nascer outras sementes. E às vezes a gente acorda no ano que vem pensando, sabe por que não deu certo aquele negócio que a gente ia fazer? Porque eu já estou com outra ideia. Eu não quero mais aquele, é outro negócio. E às vezes a pessoa vai para o outro e daqui a um ano pergunta para ele, fulano, e aí, montou aquele negócio? Não, cara,
Eu estava vendo um negócio no TikTok, me deu uma ideia e aí minha mulher topou e nós montamos um outro negócio. E eu nem lembro mais daquilo. Por quê? Porque a providência divina está sempre do nosso lado, desde que as nossas intenções sejam boas. Os mentores amigos querem que nós avancemos, até na vida material. Eles nos apoiam, desde que a gente tenha o coração aberto, as intenções boas. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença, não acredita mais em nada, ou na dúvida. Quanta gente a gente conhece que vem com a gente para a casa espírita e quando vai embora fala, eu não acredito em tanta coisa assim. Ou aquelas pessoas que olham para nós e falam, eu queria ter a fé que você tem. A gente não ouve isso, né? Mesmo essas pessoas, na lágrima ou no sofrimento, serão socorridas por Deus, com a indicação do futuro. O grande socorro que todos nós recebemos quando sofremos, esperança. Fica tranquilo que o seu dia ruim vai acabar e vai amanhecer um novo dia e você vai ter oportunidade de fazer diferente e de se modificar. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Nós somos adolescentes espirituais. Para Deus, nós somos aquela criança que brinca no tapete e que quebra um vaso, que derruba o notebook do pai. E aí o vô fica assim e tal, e o pai fala, calma, deixa ele. É assim que Deus nos vê. Mas Ele nos dá o dia seguinte para que a gente faça melhor, ajuste os planos, faça prece, moralize os pensamentos, não é? E o que ele diz aqui? Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. A esperança, até para aquele que ainda não entende Jesus, mas tem que ter esperança. É assim que é o acolhimento na casa espírita. Esperança. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. É Jesus que confia na gente, Ele, governador do planeta, e nos atende a cada um de nós, dizendo, calma, temos que levantar aquele irmãozinho ali. E quando Jesus pega vários, como a casa pega para tratar, nem todos vão ter êxito esse ano. Mas quando um tem êxito, é como aquela ovelha perdida. Então, a gente comemora, fulano conseguiu. A mãe dele comemora, a esposa comemora, a família comemora, Jesus comemora. Que mais um conseguiu. Saiu daquela treva em que se encontrava e se encaixou no caminho da redenção. Quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, sim, porque a felicidade é relativa ao nosso amor interno. Então aqui nós estamos todos iluminados pelo Evangelho de Jesus. Cada coração aqui é um foco de luz. Aquele irmão que veio mais apagado se aquece da luz do outro, se aproxima do outro. E a casa vira uma grande luz para o bairro, para a cidade. E por que o Natal é tão importante? Porque nessa época de Natal, muitas outras pessoas estão pensando em Jesus. Gente que nunca fala nele e está falando, porque Jesus, porque é o Natal, porque é o aniversário de Jesus. Só dessas pessoas pensarem em Jesus, elas ajudam a iluminar. Então a gente adoraria que essas pessoas também viessem para a casa espírita, também falassem em Jesus como a gente, 2, 3, 4 vezes por semana. Que essas pessoas fizessem evangelho no lar como a gente faz. Mas o começo delas é esse. Uma vez por ano, elas vão falar em Jesus. E a gente está ali do lado. Que bom, não? Falando em Jesus, iluminando. E os mentores amigos aproveitam essa oportunidade para poder realizar grandes feitos, porque a luz é o material que eles necessitam.
Essa energia amorosa, essa vibração de amor é o material que eles precisam para ajudar a mim e a cada um de vocês. Quando nós precisarmos, é daí que vem a nossa força, não é? Então, não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Quando Jesus diz lá em Mateus: vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais carregados, e sereis aliviados e consolados. Né? Jesus nos convidava para chegar perto dele, porque ele chamava a gente que sofre. A gente que sofre. Quando dizem assim, mas Jesus não chamou a todos, é o que ele dizia: os sãos não precisam de médico. É aquela história, a gente vem pela dor, pelo amor, talvez, mas aqueles que sofrem, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele fala: tomai de meu jugo sobre vós. Jugo é aquela peça que vai no cangote dos animais, né? Que liga dois bois para que eles sigam um caminho. Tomai de meu jugo sobre vós, siga meu caminho e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Jugo, aquela ferramenta, é suave, e o meu fardo é leve. Por que o fardo de Jesus é leve? Porque quando estamos com Jesus, ele não carrega peso nenhum. O peso somos nós. Por isso que o fardo é leve. É ele quem nos auxilia em nossa caminhada, não é? Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Mensagem de Emmanuel está no livro Vinha de Luz, a nos alertar para a esperança. Mas aí a gente pergunta, pessoal, quando nasceu Jesus? Quando nasceu Jesus? Nós estamos comemorando em 25, né? Então a gente sabe que Jesus provavelmente não nasceu dia 25. O imperador Constantino, no ano 306, vocês vão lembrar da história, ele vai para uma batalha, ele tem uma visão espiritual de que aquela cruz o salvará. E ele não era afeto a religião nenhuma, ele era um soldado. Pois ele pinta aquela cruz em todos os cavalos, estandartes, vai lá na Ponte Milvia, guerrear contra Maxêncio e vence a batalha. Vencendo a batalha, ele, Constantino, atribui a Jesus a sua vitória. Se torna cristão. E isso foi muito bom, porque o cristianismo era proibido desde a crucificação. Os cristãos eram sacrificados com a morte quando pegos falando em Jesus. O imperador, então, Constantino, agora cristão, no ano 313, depois de 280 anos do cristianismo proibido, ele vai lá, publica o Edito de Milão e diz: agora pode, liberdade de crença, os cristãos podem se apresentar. Isso foi muito lindo. E ele, por preocupação, falou: e aí, quando que nós vamos comemorar esse Jesus? E aí ninguém tinha data, não tinha historiadores, não tinha nada, não tinha documento. Pois ele falou: então vamos encaixar aqui, ó. Já tem uma festa do solstício, a gente põe Jesus aqui no dia 25 de dezembro. E isso foi muito bom, porque Jesus está junto com a gente na virada do ano. Na festa que nós já comemoraríamos, está ali o Natal junto. O planeta está iluminado pelo Evangelho de Jesus. O planeta está com esses pensamentos amorosos. Nós estamos, então, convidados a comemorar Jesus nesse dia. Mas a gente vai perguntar, e eu pergunto a cada um de vocês: será que Jesus já nasceu em todos os corações aqui? Será que nós já temos Jesus entronizado em nossas almas? Para muita gente, Jesus ainda não nasceu, não é? Se nós perguntarmos para Paulo, o apóstolo, quando que Jesus nasceu? Para você, Paulo, ele vai nos dizer que foi na estrada de Damasco, quando Jesus iluminou o caminho, ele caiu do cavalo e cego que ficou, caçando Ananias, ele sentiu aquela luz poderosíssima e ele percebeu que era Jesus. E ele pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a vida dele muda a partir dali. Ele solta essa frase: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim.
E é isso que acontece com cada um de nós quando a gente permite que Jesus nasça em nossos corações. Se perguntarmos para Maria de Magdala, quando Jesus nasceu, Maria? Ela no dia que eu estava na casa de Zaqueu, triste, rica, bonita, triste. E Jesus iluminou os pensamentos de Maria, convidou Maria a iniciar uma nova vida. Maria, dá esses seus pertences que estão só te incomodando e vem trabalhar para o povo. Maria tentou ser apóstola, mas não conseguiu, porque a mulher não tinha nenhum valor naquela época. Só para citação, quando uma caravana chegava numa bica, numa água pública para beber água, primeiro os homens bebiam água, depois os animais, por último as mulheres. Assim era no tempo do Cristo. Maria de Magdala fez um grande esforço e Jesus nasceu para ela naquele momento. Se perguntarmos a Pedro, quando nasceu Jesus, Pedro, tu que viveste com ele, ele vai dizer, quando o galo cantou. Quando o galo cantou 3 vezes, que ele sentiu, falou, nossa, ali nasceu Jesus para ele. João Evangelista, quando nasceu Jesus para João Evangelista? Quando Jesus convenceu João que Deus é amor. Ali, abriu. Quando nasceu para Zaqueu? Zaqueu foi aquele que ficou em cima da árvore, pequenininho, olhando lá. Senhor, preciso falar contigo. Jesus falou, calma Zaqueu, vou jantar na tua casa hoje. E Jesus vai na casa de Zaqueu, que era publicano, rico. Ele era como um fiscal da Receita Federal. Um cara poderoso. E Zaqueu propõe a Jesus, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens agora aos pobres. E a outra metade eu vou indenizar cada pessoa que eu prejudiquei. Jesus fala, essa casa recebeu a salvação. Jesus quer dizer, nasceu Jesus no coração de Zaqueu. Pronto, não é? A mulher adúltera ia morrer naquela hora, ia morrer apedrejada. Jesus vai lá, debela aquela turba, olha para ela e fala, onde estão os que te condenaram? Eu não te condeno. Vá e não peques mais antes que coisa pior te aconteça. Jesus salva a vida dela. E isso, gente, para a gente pensar, Jesus deu uma fuga para ela, daquela lei desumana. Quando ele diz, vá para longe daqui. Aquela mulher deve ter sumido, pego o barco, ido para outra cidade e mudado de nome, para que ela continuasse viva. Mas ela nunca vai esquecer. Quando Jesus nasce para o centurião que chega para Jesus e fala, o meu servo está lá, está morrendo, Senhor. Mande um dos seus lá para ajudar. Olha a humildade, ele não diz, vá o Senhor lá. Ele era um centurião, poderoso. Mande um dos seus homens lá, só para ajudar. E Jesus disse, reconheço tua fé. Ele, tá bom. Ele já está curado. Jesus nasce no coração do centurião naquele momento. Dimas, vocês lembram de Dimas? O ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus? E ele olha para Jesus e diz, Senhor, quando chegares ao paraíso, lembra de mim. E Jesus diz a ele, em poucos instantes, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Vamos interpretar. Um ladrão não se torna um espírito de luz de uma hora para outra. Mas Jesus nasce no coração do ladrão. É isso que Jesus falou, estarás comigo no coração. Como cada um aqui está com Jesus no coração. Estarás comigo. E no paraíso é uma questão de tradução. No plano espiritual. Estarás no plano espiritual, no umbral de suas dificuldades, no paraíso de suas virtudes, na dor das suas culpas, na redenção dos seus sofrimentos, como André Luiz ficou no umbral. Não existe céu, não existe inferno, mas Jesus no coração sempre existe. E isso Jesus prometeu para Dimas. Então, naquele momento, Jesus nasce no coração daquele criminoso que vem fazer redenção de sua vida. Então, meus irmãos,
Esse Dr. Cronin conta uma história interessante no livro Pelos Caminhos da Minha Vida. Chama um telefonema providencial. E ele chega em casa, médico, chega em casa invocado, ele estava decepcionado com muitas coisas que aconteciam, entristecido com o destino da humanidade e com a falta de fé, com a falta de caridade, ele estava entristecido. E ele entra em casa arrasado. Mal conversa com a mulher, não quer jantar, quando dá 10h30 da noite, toca o telefone, noite escura, chuvarada, ele atende, uma senhora desesperada. Doutor, minha filha está quase morrendo, o senhor tem que ir lá. Ele, meu Deus, agora, a senhora sabe que oração? Morrer não tem hora, doutor, minha filha vai morrer, o senhor é médico, o senhor tem que ir lá. O endereço é esse aqui, ó, tal, não sei o que, o senhor vai lá, doutor, eu estou contando com o senhor é a minha única esperança. O doutor, tocado pela responsabilidade, se levanta, sai, vai correndo para aquele bairro distante, chega lá na casa, entra num lugar meio inóspito, aí ele entra um quarto meio escuro, meio sombrio, uma senhora abre a porta, ele olha para ela, deve ser a mãe dela, ele entrou, aí tinha um senhor sentado ao lado da cama. Esse senhor o manda embora. Sai daqui, doutor. Ele disse, mas como sair daqui? A menina precisa ser socorrida. Vai embora. Não, eu vim aqui para socorrer a menina. Eu sou médico. Eu já vim até aqui. Eu vou socorrer. Então faz o que o senhor puder. E ele vai, observa aquela paciente inconsciente e ele percebe que o grande drama dela era um tumor benigno atrás da orelha. Então, os senhores imaginam aquele caroção que se criou ali, que parecia uma coisa mortal, e era um tumor benigno, que ele, na mesma hora, anestesiou, drenou, limpou. A menina já começou a acordar e começou a ficar bem, e ele salvou a vida da menina, porque ela de fato iria sucumbir ali. Que ele vai embora. Quando ele sai dali, ele passa por aquela senhora. A senhora que abriu a porta falou, senhora, se a senhora tiver algum problema, a senhora me liga, tá bom? Ela olhou assim para ele, como quem não entendeu, ele olhou para o pai da menina, o pai da menina falou, não adianta falar com ela não fala nosso idioma. Ele falou, não, mas eu estou só comentando aqui, ela me ligou, ela te ligou? Aqui não tem telefone, senhor, não tem telefone por uns 5 quilômetros aqui à volta, ninguém te ligou, o senhor veio porque quis. O médico falou, não, peraí, eu recebi um telefonema, quem me ligou foi a mãe da menina, senhora fulana de tal, e o pai, ela faleceu faz 5 anos. O médico saiu dali, não é espírita, não é nada, foi embora para casa, dormiu, no dia seguinte ele foi à companhia telefônica daquele pequeno local. Eu quero ver os telefonemas da noite, quem estava trabalhando aqui tal hora, era fulana de tal, foi falar com a telefonista. Falou, foi você que recebeu um telefonema assim? Ai, senhor, fui eu quem liguei. Eu que liguei para o senhor. Mas você me conhece de onde? Eu não te conheço. Eu estava trabalhando, de repente me deu um torpor e eu telefonei para o senhor ir lá socorrer a menina. Quando passou aquilo eu fiquei preocupada, mas eu já tinha ligado. A menina era médium e sequer sabia o que estava fazendo. Mas nós vemos ali a providência divina agindo, distribuindo esperança para quem está em sofrimento, para quem está em dor. Quantos de nós já não fomos socorridos? Quantos de nós já não fomos auxiliados sem saber quem nos mandou ali? E nós não reconhecemos. O Chico conta que certa feita havia um rapaz que trabalhava na livraria, chamava Adilson, e o Adilson lia alguns livros do Chico e estava encantado com a literatura do Chico. E aí o Adilson falava com o pessoal da livraria, gente, quando o Chico estiver aqui, quando ele passar por aqui, vocês me chamam. Eu quero conhecer esse Chico Xavier. E ele lá trabalhando, isso lá nos anos 50. Um dia, o Chico aparece na livraria. Aí todo mundo fazendo aquela festa, Chico e o Adilson está lá, arrumando um livro, arrumando outro. Aí chamaram o Adilson, Adilson, vem cá, olha, o Chico está aí. Qual Chico? O Chico Xavier está aí, ó. Aí ele foi lá ver o Chico, olhou o Chico, aquele sujeito simples, pequenininho. Ele olhou e falou, ele não é o Chico, vocês estão me enganando. Aí só, mas Adilson,
É o Chico Xavier, o escritor que você gosta, escreveu O Nosso Lar, tudo que você leu. Ele é o Chico Xavier. Ele abraçou o Chico e falou: quem dera você fosse o Chico. Estão me enganando. Aí o Chico: mas meu filho, o que eu fiz? Ele falou: não, eu entendo, senhor, mas o senhor não... Quem dera se eu fosse o Chico. E o Chico olhou para ele e falou: tá bom, meu filho, quem dera que eu fosse o Chico Xavier. O Chico que só serviu, que só ajudou e foi confundido ali. E o cara não acreditava. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente recebe um apoio e não acredita que a providência deu o telefonema. A gente não acredita que alguém conversou com aquela pessoa que nos ajuda de madrugada, no sonho, e aquela pessoa acordou e veio nos auxiliar. E a gente nem sabe de onde veio isso. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus está o tempo todo velando por nós, cuidando de nossas vidas, ajustando as nossas condutas, chamando a gente para a esperança, para o amor que nasce. Então, meus irmãos, nesse ano que vai entrar para nós vamos ter o Natal pelo meio. Lembremos do Cristo. Se estivermos entre pessoas que não são religiosas, façamos a nossa prece silenciosamente, mas lembremos que Jesus está conosco. Nós já somos cristãos. Se os outros ainda não são, eles vão ter o tempo deles. Mas nós já temos Jesus. Se alguém nos pedir uma palavra, nós teremos para dar. E quando a gente não tiver nada a dizer, a gente dá esperança, abraça, fala: vai dar tudo certo, você vai conseguir, Jesus está com a gente, eu vou te levar num lugar onde vão te falar muito mais do que isso. Porque, meus irmãos, nós somos os portadores da luz. É a luz da esperança que salva, nem é o conhecimento. A fé que nós carregamos, que é raciocinada, nos faz compreender por que amamos e por que somos espíritas. Mas antes de fazer isso, a esperança que nos traz aqui para a casa espírita, em busca de amor, em busca de consolação para as nossas dores. Então, meus irmãos, nesse ano que passa, esse ano que chega, tenhamos esperança. Tenhamos fé em nós e em Jesus, que Ele está sempre ao nosso lado, nos aguardando. E aqueles equívocos que nós cometemos, os erros que nós fizemos, aquilo que nós estragamos, a gente mesmo olha para Jesus e fala: Senhor, eu quero entrar na fila de novo, quero começar tudo de novo e quero acertar, porque eu estou aqui para acertar. Nós somos os apóstolos de hoje, negando Cristo, fugindo da cruz, com medo de tudo, mas Ele está o tempo todo ali ao nosso lado, nos socorrendo, guiando nossos passos, nos convidando para 2026 com muita luz, com muito amor e com muita atividade na casa espírita. Que Deus abençoe a cada um dos corações amigos e que nós sejamos luz por onde passarmos. Graças a Deus. E eu convido vocês, meus irmãos, para a gente serenar os sentimentos e agradecer a Jesus. Senhor, muito obrigado por esse ano de 25, com todos os seus tropeços, mas com a sua presença ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas dores que me enviaste, que me tornaram mais forte. Obrigado pelos amores que colocaste no meu caminho, Senhor Jesus, que me fizeram sorrir. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de redenção que me coloca através do trabalho, que me fortalecem para que eu siga o teu caminho. Obrigado, Senhor, por haver casas de luz que me acolhem, mesmo sendo eu quem sou, para que eu possa me tornar melhor e que um dia nós todos seremos como Paulo de Tarso,
que já não seremos mais nós que agiremos, mas será Jesus que viverá em nossos corações. Que esse ano que chega seja um ano de luzes para nós todos, para as nossas famílias, para as pessoas que estão em nosso guarda-chuva de ação. Que o amor reine em nossos lares, que a luz dos nossos corações ilumine a todos os ambientes e que a paz reine em nossos corações, em nossas famílias. Que Deus nos abençoe e que o Natal e o Ano Novo sejam de paz e de luz para cada um de nós. Graças a Deus.